Na manhã de hoje, o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, divulgou a lista dos convocados para o amistoso contra a Bósnia no dia 28 desse mês, na Suíça. Goleiros: Daniel Alves, do Valência, da Espanha. Júlio César, do Inter de Milão, da Itália. E o Rafael dos Santos. Laterais: Adriano, do Barcelona, da Espanha. Alexandro, do Porto de Portugal. Daniel Alves, do Barcelona, da Espanha. Danilo, do Porto de Portugal. Marcelo, do Real Madrid, da Espanha. Zagueiros: Davi Luiz, do Chelsea, da Inglaterra. Dedé, do Vasco. Luizão, do Benfica de Portugal. Thiago Silva, do Milan, da Itália. Meio-campo com Elias, do Sporting de Portugal. Fernandinho, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Sandro, do Tottenham, da Inglaterra. Hernanes, do Lazio, da Itália. Ganso, do Santos. Lucas, do São Paulo. E Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo. Os atacantes serão Hulk, do Porto de Portugal. Jonas, do Valência, da Espanha. Leandro Damião, do Internacional. Neymar, do Santos. Vamos então ao vivo até o hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde foi feita essa convocação. Vou conversar com o repórter Fernando Saraiva, que vai trazer para a gente outras informações dessa convocação, né, Saraiva? Como, por exemplo, a ausência do Kaká e Ganso e Ronaldinho Gaúcho confirmados. Boa tarde, tudo bem, Fernando? Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde a todos. Pois é, o técnico Mano Menezes fez a primeira convocação da seleção brasileira para 2012. Ele explicou que priorizou a convocação de jogadores que atuam na Europa. São 17 jogadores que atuam na Europa e 6 jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Ele explicou que aqui os clubes estão em início de temporada e que, por isso, o condicionamento físico dos jogadores que atuam no futebol brasileiro não é um condicionamento físico ideal e que também muitos clubes estarão envolvidos em fases decisivas de campeonatos estaduais ou terão jogos pela Libertadores da América. Mas, tendo em vista esta convocação, Bruno, eu montei aqui um time hipotético, que fique claro que é um time hipotético, mas por que não possível? Júlio César, Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e o Marcelo. No meio campo, o Sandro, o Hernanes, o Ganso e o Ronaldinho. E no ataque, o Neymar e o Leandro Damião. É um timaço, sem dúvida nenhuma. Durante a entrevista coletiva, é claro que as perguntas mais recorrentes foram em relação à presença do Ronaldinho Gaúcho, que não vive assim uma grande fase no Flamengo, e sobre também a ausência do Kaká. O Kaká chegou a ser convocado para os 2 últimos amistosos da seleção brasileira de 2011, contra o Gabão e contra o Egito. O Kaká acabou sendo cortado junto com o Marcelo, os dois estavam machucados, os dois são jogadores do Real Madrid. E o Kaká, este ano, e até mesmo no fim do ano passado, depois que se recuperou dessa lesão muscular, vem sendo aproveitado seguidamente no Real Madrid, entrando durante os jogos. Então havia uma expectativa de uma possível convocação do Kaká. Isso não aconteceu e o Ronaldinho então volta à seleção brasileira. O Ronaldinho, que foi convocado pelo Mano Menezes de novo para a seleção brasileira depois da Copa América, enfrentou a Costa Rica, enfrentou o México também. O Brasil venceu esses 2 jogos e o Ronaldinho teve boas atuações, marcou inclusive contra o México um gol. Então a programação da seleção brasileira é a seguinte: a apresentação está marcada para St. Gallen, na Suíça, no dia 26. Os jogadores que atuam aqui no Brasil embarcam no dia 25, chegam lá no dia 26 e aí se encontram com os jogadores que atuam no futebol europeu. Em razão disso, o técnico Mano Menezes fará apenas um treino antes da partida contra a Bósnia. Agora há pouco, o técnico Mano Menezes, acompanhado da comissão técnica dele, o assistente Sidney Lobo, também o preparador físico, o Carlinhos Neves, deixaram aqui o hotel, também acompanhados pelo diretor de seleções da CBF, o Andrei Sanches. Eles foram almoçar
e agora à tarde irão visitar uma unidade do Exército na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, que pode servir de base para a seleção olímpica em treinamentos de preparação para os Jogos de Londres. Então, a seleção brasileira está convocada para o primeiro amistoso do ano de 2012, Brasil e Bósnia, em St. Gallen, na Suíça, no próximo dia 28, amistoso que terá, claro, uma cobertura toda especial do Sport TV. Eu volto com você, Bruno. Agora, Fernando Saraiva, por esse time hipotético, claro, que você montou aí, dá pra gente dizer que 2012 começa pro Mano Menezes e para a seleção brasileira com a força máxima, né? Com os melhores jogadores que nós dispomos, né? Dá pra gente afirmar isso, né? Exatamente. Assim, Bruno, o Mano deixou claro que poderia ter convocado mais jogadores que atuam no Brasil, mas que ele utilizou um critério, ele reforçou bem isso. Os times aqui no Brasil recém começaram a temporada 2012, por isso ele preferiu também convocar mais jogadores que atuam no futebol europeu. Por exemplo, o goleiro Jefferson do Botafogo vem sendo chamado seguidamente. O Mano disse na entrevista coletiva que ele vem tendo um crescimento dentro da seleção brasileira. Uma pergunta também se referiu ao lateral direito do Vasco, o Fagner, que tem idade olímpica, o Fred do Fluminense, enfim, jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Mano não fechou as portas, apenas justificou que ele priorizou a convocação de jogadores que atuam na Europa por entender que esses jogadores estão mais bem preparados fisicamente. Bruno. Fernando, você falou aí de seleção olímpica. O Mano falou alguma coisa sobre essa garotada aí, uma nova oportunidade para eles, numa outra convocação. O que o Mano falou sobre seleção olímpica? O que ele está pensando para a seleção olímpica? Então, Bruno, isso ele sempre fala, que o trabalho, desde o início, desde que ele assumiu a seleção brasileira em agosto de 2010, que esse trabalho ele é natural e ele corre paralelamente. Nessa lista, por exemplo, a gente tem 8 jogadores com idade olímpica. A novidade, o goleiro do Santos, Rafael, estreante nesta lista. Agora, Bruno, voltando àquele assunto mais recorrente durante a entrevista coletiva, vamos ver então o que disse o técnico Mano Menezes sobre a presença de Ronaldinho e a não convocação de Kaká. Bom, quando da convocação me perguntaram se era algo temporário, ou eu pensava no Ronaldinho como um planejamento, como um projeto. Eu disse para vocês que pensava como um projeto. Estou me mantendo coerente em relação àquilo que disse. As coisas agora exigirão, né, um período maior, seja de atuações não tão boas ou de atuações tão boas para ou fazerem parte da lista da seleção brasileira ou não fazerem mais, deixarem de fazer. Eu não tenho uma explicação para todos os jogadores que não fazem parte da seleção brasileira ou de uma convocação, porque acho que não deve ser essa a linha, mesmo com o respeito que tenho pelo Kaká. É uma questão de opinião, eu respeito a sua, quero que respeite a minha. A Bósnia é um adversário qualificado, por um detalhezinho não conseguiu a sua vaga para disputar a final da Euro, né? Disputou com a França na última rodada, um jogo muito parelho. Tem jogadores de qualidade e a gente espera um jogo dentro dos padrões de dificuldade que a gente gosta para encontrar soluções, poder apresentar evolução. Pois é, Bruno, a gente ouviu então aí parte da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes e sobre a sua pergunta com relação à seleção olímpica, a seleção brasileira faz esse amistoso no dia 28 contra a Bósnia. E aí, em março e abril, a seleção não terá amistosos, jogos marcados. E o Mano pretende convocar apenas jogadores com idade olímpica para treinar nesses 2 meses, março e abril. Por isso ele está vistoriando alguns locais de treino aqui no Rio de Janeiro. Bruno. Obrigado, Fernando Saraiva, pelas informações. Um abraço para você. Até a próxima, viu?